Então, pessoal, boa noite para todos e todas. Mais um encontro aqui do nosso bate-papo, ensino de história. Espero que todos possam, pedimos sempre, né, que vocês nos ajudem aí, caso não estejam ouvindo bem ou tendo algum problema na transmissão. O que a gente conseguir resolver, nós vamos fazer. Porém, a gente está vivendo essa era das lives, essa era aí do uso bastante intenso das redes, então tomara que dê tudo certo para hoje a gente está com a professora Adriane Sobans, que não sei se eu pronunciei corretamente, professor, o seu sobrenome, e eu estou bem curiosa para ouvi-la também, super atuante aí na educação básica, então eu acho que vai ser um bate-papo bem, como todos, né, tem sido enriquecedor, com bastante interação de vocês, e como sempre pedimos, dúvidas, perguntas. Bom, então, a professora Adriane, ela é graduada em História pela Universidade Federal do Paraná, ela é mestre e doutora em Educação, né, ela pesquisou a implementação da Lei 10.639 e pesquisou também formação de professores, né? Ela também atua, acho que há mais de 25 anos, né, Adriane, na educação básica, né? Ela é professora da educação básica. E aí eu passo a palavra para a professora Adriane para falar um pouco sobre essa ideia, né, muito interessante de pensar o professor como um historiador, né? O que seria isso? O que seria pensar o professor como um historiador? Muito obrigada mais uma vez, né? Obrigada pela presença, obrigada a todos que estão nos assistindo, e vamos lá. Eu é que agradeço a participação, a oportunidade de dialogar, de conversar com todos sobre isso. Bom, eu fiz História na Universidade Federal do Paraná. Na época, quando eu fiz o curso de História, nós tínhamos a possibilidade de escolher entre licenciatura ou bacharelado, e a maioria de nós ficava com os dois, fazíamos tanto a licenciatura como o bacharelado. A Universidade Federal do Paraná, e vou falar dela porque é a minha realidade, ela tem uma formação que preza muito pelo bacharelado. Nós não tínhamos uma formação que nos direcionasse para a licenciatura. Então, assim, a princípio, nós seríamos historiadores, não professores. Só que o que acontece? Quando nós nos formamos, e é o que acontece com a maioria de quem faz a licenciatura, se forma e vai parar na sala de aula. São poucos aqueles que terminam a graduação e entram no mestrado direto. E aí, quando nós entramos numa sala de aula, nós percebemos que é um universo completamente diferente. Nós não fomos totalmente preparados para aquilo. Há um domínio da teoria, mas de lidar com a sala de aula diretamente é algo que a gente vai aprendendo no dia a dia. Para mim, isso foi muito claro. Eu sempre brinco que nos meus 2 primeiros anos em sala de aula, assim, uma certa vergonha até de falar o que aconteceu naquele momento. Algum tempo atrás eu encontrei com um ex-aluno, foi meu aluno nos 2 primeiros anos de sala de aula, e ele falou, nossa, professora, eu amava suas aulas, que era tão legal. Eu falei, gente, que vergonha, vocês foram minhas cobaias. E quando eu estava... Então, eu quis terminar a graduação e já fazer um mestrado, mas eu já estava em sala de aula. Eu me formei e já comecei a dar aula. E já comecei a ter essa experiência, então eu fiquei um tempo afastada. 10 anos depois, com a Lei 10.639 implementada, eu comecei a pensar em nós, professores, né? Quem somos nós, professores, e como trabalhar essa legislação? E aí, para mim, era muito cara essa questão do professor de história. Como ele é preparado, como ele é formado para enfrentar o dia a dia. E ao entrar no mestrado, dentro do grupo do LAPEDU, Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica, a discussão é muito importante nesse sentido, do professor de história se entender como historiador também. Nós, professores de história, temos o contato, precisamos ter pelo menos um contato, por exemplo, com as fontes históricas. Parece uma coisa básica. Durante a graduação, nós lidamos com fontes históricas, nós aprendemos o que são elas, como se trabalhar, mas o que acontece é que quando a gente cai na sala de aula, você tem o livro didático, você tem as situações que são típicas, né, daquela cultura escolar, com a qual nós temos que lidar, livro de chamada e outras coisas,
e, de repente, esse nosso conhecimento vai ficando afastado ou é pouco utilizado. A minha preocupação era de entender como esse professor de história, que é um historiador, ele conhece a sua ciência de referência, ele conhece a sua teoria. Como é que ele lida com isso na sala de aula para preparar um conteúdo, para trabalhar com os seus alunos aquilo dali? Como que ele trabalha com uma fonte histórica? Veja, a grande preocupação, em 2013 eu fui trabalhar na Secretaria de Educação do Estado do Paraná, e eu atendia os professores de história do estado inteiro. E uma grande preocupação que eu percebia dos professores era em cumprir com os seus conteúdos, e geralmente conteúdos elencados lá no sumário do livro didático. Quando esse professor consegue tirar isso das suas costas e consegue perceber que ele não precisa dar conta de todos os conteúdos, mas que ele pode se dedicar a determinados assuntos de uma forma mais aprofundada, esse professor ele vai produzir conhecimento, porque ele vai atrás de uma fonte, ele vai atrás de um documento, e a partir desse documento, ele vai fazer a construção da sua aula. É uma experiência que eu mesma fui tendo em sala de aula ao longo desses 25 anos, criando sempre possibilidades de trabalho e me entendendo como historiadora. Recentemente, eu tive uma ex-aluna, foi minha aluninha lá da época ainda de 7ª e 8ª série. Ela fez História na Universidade Federal do Paraná. E quando chegou o momento de fazer estágio, ela foi pedir para estagiar comigo. E fez estágio numa turma de terceiros anos. E no momento de elaborar o estágio supervisionado, nós fizemos todo o preparativo, escolhemos o assunto. E o que essa futura professora de História fez? Uma pesquisa. Ela mostrou seu conhecimento histórico. Deste conhecimento histórico, ela pensou uma fonte, e desta fonte, ela produziu esse conhecimento e elencou os objetivos que ela pretendia atingir com esses estudantes. Então, assim, é inegável que nós, professores de história, somos historiadores. O que precisa é que os professores tenham consciência disso e que saibam como lidar com isso. E, claro, é necessário se desprender de determinadas obrigações, digamos assim, que são colocadas no dia a dia da sala de aula. Foi dentro dessa perspectiva que eu embarquei no doutorado. O meu doutorado foi uma missão de provar justamente isso, que os professores de história são, sim, historiadores e, portanto, produzem o conhecimento histórico. Basicamente, é essa introdução, é essa ideia de defender os professores de história não como apenas aqueles que repassam um conteúdo, uma produção, uma pesquisa feita na academia, mas que dentro da sala de aula, apesar de todos os problemas que possam haver, esses professores podem sim produzir conhecimento. Adriane, me veio aqui uma pergunta, o quão, vamos dizer assim, libertador para a prática do professor é esta ideia? Muito. É difícil, quando eu estava na Secretaria de Educação, que eu lidava com um número maior de professores de história, eu percebia que para alguns é sofrível, mas e o conteúdo? Tem uma curiosidade na minha prática. Há 5 anos eu trabalho numa escola estadual que não tem a disciplina de história no 2º ano do ensino médio. Eles têm 2 aulas de história no 1º ano, 2 aulas de história no 3º ano. Quando eu fui para essa escola, justamente eu peguei aulas no 1º e no 3º ano. Falei, tá, e o 3º ano não tem aula de história. O 3º ano tem aula de história, não teve no 2º, como é que eu vou fazer isso? A minha opção foi por trabalhar os conteúdos programáticos do 3º ano, final do século XIX, século XX, com ênfase em Brasil. Mas e o 1º ano? Eu não me via à vontade para trabalhar o conteúdo de 1º ano, sabendo que ficava aquela lacuna no 2º ano. Qual foi a minha ideia, então? Foi trabalhar com a história temática. Eu elenco temas, e dentro desses temas,
eu sigo uma certa linearidade, trabalho ainda numa perspectiva tradicional, mas eu me obrigo a pesquisar. Porque como eu não estou seguindo um roteiro de livro didático, eu sou obrigada a trabalhar com isso. E eu sempre tenho estagiários, e é muito interessante, porque todo ano os estagiários me perguntam, professora, o que você está achando? Você acha que está dando certo? O que você vê de diferente? E é bastante libertador isso mesmo, da gente pensar que não há necessidade de ficar preso nos conteúdos estipulados, por exemplo, no livro didático. Aproveitar a deixa, e na verdade eu queria fazer uma pergunta que é um longo debate no campo, né? E aí eu acho que é legal aqui, né, Vitória? A gente tem conversado bastante sobre isso, de diferentes abordagens, perspectivas, enfim, o ensino de história como campo da gente está aberto a diferentes visões. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre uma velha discussão que a gente tem, né, dessa oposição, bacharelado e licenciatura. Né? Acho que você tocou um pouquinho nesse aspecto, a gente valoriza o ofício do historiador, mas muitas vezes a licenciatura é sim vista como algo menor. Claro que essa não é uma defesa nossa, é justamente o oposto, é da valorização do ser professor, mas eu queria ouvir você um pouquinho, como a gente avança, né? Não no sentido aqui de sermos ingênuos, né? Vamos resolver o problema, mas como a gente pode pensar junto sobre esse aspecto dessa oposição aí, bacharelado versus licenciatura. Pois é, Marcela, é uma discussão bastante complicada. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu defendi no início de 2017, eu fiz uma varredura, por exemplo, em todas as universidades federais que possuem o curso de História, a licenciatura em História. Naquela época, 47 universidades com a licenciatura em História. E aí eu fui afunilando a minha pesquisa e o meu objetivo era justamente de entender como que era pensada essa formação do professor de História no que se refere à formação do professor enquanto historiador e nessa prática epistemológica, no contato com a ciência, né, com a ciência histórica. E para isso, eu fiz uma varredura em todas as grades curriculares das 47 universidades, para saber quais eram as disciplinas estudadas por todos esses estudantes da graduação de História, e com exceção da UNILA, que tem um currículo completamente diferente, o que se percebe na formação dos licenciandos em História é uma perspectiva que não prevalece a ideia do pesquisador. Afunilando mais ainda, eu fui buscar disciplinas específicas que na licenciatura trabalhassem a pesquisa histórica. E eu encontrei 5 disciplinas apenas, das 47 universidades, e que, a princípio, pareciam ser disciplinas para a licenciatura que trabalhariam com essa ideia da pesquisa histórica. Qual era o meu objetivo? Conversar com os professores dessas disciplinas para tentar entender se, de fato, eles estavam de acordo com aquilo que eu imaginava. Infelizmente, eu não tive o retorno de nenhum deles, então é uma questão que ficou em aberto, mas o que se percebe, pelo menos, da formação acadêmica nos cursos de História, é que essa dicotomia ainda é muito presente. Para o aluno do bacharelado, há toda uma metodologia, há todo um trabalho que se refere ao ofício do historiador, né? A pesquisa, o trabalho com as fontes, o trabalho com os arquivos. Nós temos aqui o LAPEDU, né, Laboratório de Pesquisa e Educação Histórica, com a professora Dolinha, e nesse período, que eu faço parte desde 2006 já do LAPEDU, a professora Dolinha começou um curso, inicialmente com os professores da rede municipal de Curitiba, desde 2010 ela oferece esse curso. Quando eu estive na Secretaria de Educação, nós conseguimos levar esse curso para os professores da rede estadual também. Em 2013, um grupo de professores de História da rede estadual participou desse curso. O que era, naquele ano, a ideia? Nós íamos ao Arquivo Público do Estado do Paraná e os professores deveriam encontrar uma fonte, de qualquer período, relativa ao Paraná, que é o Arquivo Público do Paraná, que eles pudessem trabalhar em qualquer conteúdo, independente da série que eles estavam trabalhando. Fomos
A historiadora que trabalha lá, fantástica, fez uma apresentação do que era o arquivo, separou algumas fontes, e eu brinco sempre que eu parecia que estava numa loja de doces com crianças, porque a maioria, eram cerca de 30 professores, a maioria daqueles professores nunca tinha estado no arquivo público. A maioria daqueles professores nunca tinha tido o contato com uma fonte primária. Então, assim, a licenciatura não ofereceu a eles, provavelmente, na formação inicial, essa possibilidade de se ver como historiadores. Mas, a partir do momento em que eles tiveram a oportunidade de entrar em contato com essas fontes e de ter o contato com a teoria e conhecer as formas e as possibilidades de usar isso em sala de aula, os resultados foram espetaculares. Tanto que daquele grupo, vários acabaram entrando no mestrado e alguns já estão indo até para o doutorado nesse período que a gente teve. Quer dizer, esse professor de história, quando ele tem esse contato com a sua ciência de referência, quando ele sabe como lidar com isso, ele produz conhecimento. Infelizmente, os cursos de história ainda reforçam muito essa separação, né? Sim. Eu até me lembrei também, professora, ao longo da sua fala, a gente tem aqui presente no chat o professor Fabiano Lima, ele foi meu aluno da licenciatura, quando eu estava como professora temporária, né, substituta na prática de ensino de história na UFRJ, e o nosso trabalho final da disciplina foi de construção de materiais didáticos, linhas de tempo interativa, e eu lembro que o grupo dele foi um grupo que trouxe, na verdade, todos os grupos, mas eu estou me lembrando agora exatamente do trabalho do grupo deles, que eles trouxeram essa pesquisa histórica, né, que foi feita lá no Instituto de História da Universidade, e aí é claro que numa aula de didática, né, na prática de ensino de História, a gente foi pensando na especificidade daquele material, não é simplesmente transpor, né, pegar, pensar em todo o processo de didatização, né, na sensibilidade que aquilo demanda. Então, Fabiano, até convido você aí, se puder, no chat, contar um pouco dessa experiência, porque eu acho que isso vai enriquecendo, né, professora? São essas nossas experiências, tanto com construção de materiais didáticos, como no momento de uma aula, que eu acho que vai nos ajudando a entender esses conceitos, tudo que a gente vem discutindo aqui. Então, eu acho que enfim, foi só uma lembrança mesmo. Quando a Vitória falou de ser libertador, eu acho que é nesse sentido mesmo, né, do professor perceber que ele é o dono, né, de todo o processo e que ele pode produzir a partir do conhecimento que ele tem, né? Então, acho que isso, nesse caso, sim, é muito libertador, mesmo que seja trabalhar com um livro didático, de uma forma diferenciada, se apropriar daquele conhecimento que ele tem e produzir aulas diferentes, avaliações diferentes, enfim. A gente tem uma pergunta aqui que a gente aí entra até casa com a outra temática que a gente estava pensando em abordar, que é a pergunta do William Baron. Ele falou lá como vislumbrar articulação professor-pesquisador nesse momento atual de educação à distância, quais as possibilidades. E aí eu coloco aquela questão, né? Porque você aí no Paraná está trabalhando, né, com a distância, né? E como que está sendo essa experiência e como lidar com isso nessa situação, né? Olá, William. Pois é uma questão também complexa. Trabalhar com EAD caiu no nosso colo, assim, de uma hora para outra, né? A maioria dos professores não tem o contato com essas tecnologias, então a gente está tendo que se apropriar de uma série de coisas, a cada dia é uma novidade, é uma orientação diferente do que deve ser feito ou não. Veja, hoje mesmo eu vi uma atividade postada pela Secretaria de Educação e eu tenho acompanhado as atividades que são postadas por lá. Qual é a perspectiva da história nessas aulas e nas atividades que vem pronta para nós e para os estudantes? É uma perspectiva de memorização de uma história tradicional, cronológica, enfim, com atividades ali que os alunos têm que memorizar, marcar o X, simplesmente ler um texto e eles sabem responder. As questões que eu tenho tentado elaborar para os meus alunos têm partido dessa ideia
de pensar a história de uma forma mais ampla e que não fique simplesmente na memorização. Tenho tentado trabalhar, William, com fontes históricas, por exemplo, né? Análise das fontes. Tenho buscado alternativas, seja através de imagens, filmes, músicas, fotografias. Eu não sei se eu estou conseguindo contemplar isso na perspectiva que nós pensamos e necessitamos. Mas, tendo essa formação, esse olhar diferenciado sobre a história, é uma tentativa que eu tenho feito. É novidade também, né? Eu pelo menos, nunca havia pensado nesta possibilidade de trabalhar a história assim à distância. Então, é uma experiência que eu também faço, de pensar de uma forma que seja algo mais dinâmico, que o meu aluno lá na casa dele, do jeito como ele está recebendo essa atividade, ele possa olhar a história também de uma forma diferente, que não seja só na perspectiva de memorizar e sentar para fazer uma atividade que eu proponho, em que ele vá copiando e vá completando. A ideia é que ele leia a fonte, que ele leia a imagem e que ele tente organizar esse pensamento histórico, que é tão caro para nós. Adriane, a gente tem um comentário aqui da Isabel Monteiro, deixa eu colocar aqui. Não, peraí, é outro. Me senti historiadora quando cataloguei fotografias do século XVIII de São Paulo, no Museu Paulista. Foi maravilhoso. Quer dizer, ela é historiadora, né? Uhum. E produz conhecimento. Eu queria fazer uma outra questão, para você falar um pouco mais, que às vezes isso também não é uma coisa assim tão clara, né? Quando se fala do pensamento histórico, né, ou do pensar historicamente, o que é esse pensamento para você? Quais seriam os pontos principais para serem trabalhados com os alunos, né, em termos dessa cognição? Uma coisa importante para nós que trabalhamos dentro dessa perspectiva, e a William, que está acompanhando aí, pode falar também, a gente tem como referencial as ideias do alemão, Georg Riesen, a ideia de trabalhar com a fonte, por exemplo. Quando você trabalha com uma fonte histórica, a ideia é de fazer essa leitura e de que o estudante, que o nosso aluno, ele consiga entender o processo do pensamento histórico, como se constrói aquele pensamento, como se resulta aquela ideia de história. É diferente de um estudante que pega um texto, que pega uma atividade e decora e memoriza, de um estudante que vai fazer uma análise, vai fazer uma leitura daquela produção historiográfica e que consegue colocar a sua opinião sobre aquilo. Ele vai desenvolvendo, então, esse pensamento histórico. Nós categorizamos de duas maneiras. Quando nós trabalhamos com os conceitos substantivos, que são os conteúdos da própria história, Revolução Industrial, Revolução Francesa, enfim, e os conceitos de segunda ordem, que são os conceitos historiográficos mesmo, que são próprios da história. Trabalhar com a empatia, por exemplo, de trabalhar com a narrativa histórica. Quando um aluno consegue produzir uma narrativa, o Marcelo, na semana passada, falando sobre as histórias em quadrinhos, é um recurso muito interessante de narrativa. Se esse estudante consegue fazer, por exemplo, uma história em quadrinhos, em que nela ele apresente essa construção do conhecimento histórico, ele mostra essa aprendizagem, esse pensamento histórico. Eu fiz uma atividade no ano passado, assim, a exemplo, 2 oitavos anos terríveis, um pior que o outro, agitadíssimos, conteúdo Revolução Francesa, que particularmente eu acho assim, um conteúdo bem denso para trabalhar com uma turma de 8º ano, pré-adolescentes, ali nos seus 12, 13 anos. Nós analisamos várias fontes históricas, trabalhamos todo esse período, e aí eu fiz uma proposta para eles. Eu separei as turmas, cada uma delas, em 5 grandes grupos, e cada grupo ficaria responsável por um personagem, digamos assim. Uma equipe ficou responsável pelo rei Luís XVI, uma equipe pela Maria Antonieta, uma equipe ficou responsável por representar a nobreza,
um para representar a burguesia e outro para representar o povo. Coloquei algumas questões para cada equipe, questões relativas à Revolução Francesa, ao contexto da Revolução, enfim. E pedi para eles que, num determinado dia, nós íamos fazer um chá em Versalhes. Nós íamos fazer uma mesa com biscoitinhos, chá, e eles deveriam escolher um da equipe para se caracterizar daquele personagem. E naquela mesa haveria um debate com relação à França e à Revolução Francesa. E eu só assistiria. Um outro aluno seria o interrogador, o mediador, enfim. E confesso a vocês assim, que foi uma experiência muito interessante, porque você consegue observar o que de fato eles entenderam do processo daquele conhecimento, da construção daquele conhecimento histórico, e como eles lidaram com as informações que chegaram até eles, a ponto de citar elementos presentes nas fontes que nós tínhamos utilizado. Então, nesse sentido, que se percebe essa construção de um pensamento histórico, um pensamento que está associado com a produção historiográfica, por exemplo, que eles não sabem, eles não vão falar, foi o historiador tal que falou isso, mas eles lidam com esse conhecimento, sem ser uma coisa de memorização, por exemplo. É uma construção que eles fazem a partir do material utilizado durante as aulas. Creio que seja nesse sentido. Você estava falando sobre a questão dos conceitos de segunda ordem, e dentre eles você colocou a questão da empatia, né? E eu tenho visto alguns trabalhos que trabalham, que trazem essa ideia da empatia, né? Inclusive trabalhos que vão abordar a questão, mais antigos, vamos dizer assim, que vão trabalhar a questão de teoria da história, que aborda, que desenvolve a ideia. Eu queria, se você pudesse falar um pouco mais sobre essa ideia de empatia, porque me parece que a gente precisa muito de empatia ultimamente, né? Com certeza. Dados os últimos acontecimentos, né, que a gente tem visto no Brasil, e até mesmo pela própria posição da história, o historiador e o professor de história passou a ser questionado. Comigo e provavelmente com muitos outros já aconteceu isso, essa ideia da professora, e aí você tem que dizer, não é a minha ideia, né? É uma construção histórica feita por vários pesquisadores que chegaram a essa ideia. Trabalhar com empatia, ela é muito importante, e se colocar no lugar do outro, e aí a gente tem vários momentos da história com o qual nós somos confrontados. Entra dentro de uma questão também que nós estamos trabalhando aqui, que é o que nós entendemos como uma história difícil, uma história traumática, de acordo com o professor alemão Bodo von Borries. Nós temos tentado trabalhar muito com essa questão. Quais são os conteúdos históricos que são traumáticos e que, de repente, nós, professores de história, muitas vezes passamos por eles de uma forma naturalizada. Por exemplo, a própria questão da ditadura militar, que, para mim, assim, é um marco. Até 2012, trabalhava-se de uma forma, e de 2012 em diante, trabalhar com esse conteúdo passou a ser assim, um terreno minado, né, um campo minado, você tem que tomar muito cuidado com isso. O se colocar no lugar do outro é bastante interessante. Essa minha ex-aluna, que fez estágio comigo, quando ela fez a construção da aula dela, foi justamente sobre ditadura militar. E ela me disse, eu não quero fazer nada igual, não quero fazer nada repetido do que já tem por aí. Por exemplo, trabalhar com música do Chico Buarque. E aí ela foi atrás dos relatos da Comissão Nacional da Verdade, de pessoas que foram torturadas durante a ditadura militar. E ela fez uma experiência muito interessante, porque ela pegou relatos, ela pegou fotos de várias pessoas, distribuiu para a turma separadamente. Então, uma ficha, o nome da pessoa, quem era, né? E numa outra ficha, o histórico político, digamos assim. E aí ela pediu para que eles se achassem. Vejam quem que é sua dupla e tal. Sentaram em dupla, leram
tá? Quem era? E aí ela começou a fazer questões para eles. Por exemplo, quem aqui pegou ficha de uma pessoa que era casada? Aí levantavam as mãos. Então conte, quem era essa pessoa? Quem aqui pegou ficha de uma pessoa que estudava? E eles levantaram a mão. Quem aqui pegou a ficha de alguém que tinha filhos? E assim por diante. Veja, parece um exercício tão simples, mas que foi muito interessante para que aqueles adolescentes percebessem que eram pessoas de verdade e que eram pessoas que tinham suas experiências, suas vidas familiares, e foi muito interessante porque essa ideia da empatia ali foi visível. Eles se chocavam, eles se viam, eles viam a proximidade, e eu, sentada no fundo da sala, observava as reações deles, cada vez que uma questão era colocada, e eles encontravam essas pessoas que se encaixavam. Como complemento dessa aula, eles foram estimulados a escrever uma carta para essa pessoa, contando o que tinha acontecido com o Brasil durante esse período. Então, assim, é muito importante, é muito necessário esse conceito da empatia numa aula de história. É um exercício que nós temos que fazer, com certeza. Sim, sim. Tem uma outra pergunta aqui do Hidson de Araújo. Como formar professores de história quando as disciplinas historiográficas não são pensadas a pensar a produção do conhecimento histórico escolar ou usos da narrativa na vida prática? É complicado, é aquilo que eu falei, né? Quando eu fiz essa varredura dos cursos superiores de história das universidades federais, ficou evidente que essa dicotomia, ela ainda privilegia a formação historiográfica para o bacharel em história. O professor de história não tem uma formação específica para isso, não há uma preocupação para isso. É claro que esse professor de história, ele precisa de alguém que ajude a romper essas barreiras, mas é muito importante para quem trabalha com formação de professores pensar nesse sentido, né? Que esse professor de história se entenda e se assuma como historiador também, porque mesmo que ele não tenha uma formação totalmente dedicada à historiografia, ele passou por ela. Em algum momento, ele se encontrou com historiadores, ele se encontrou com essas possibilidades de trabalho, ele sabe como um historiador procede. Não que ele vá trabalhar com os seus alunos como se eles fossem futuros historiadores, mas há caminhos para mostrar para esses alunos como se constrói, né, o trabalho do historiador, como se constrói esse conhecimento historiográfico. Uhum. Vitória, só antes da gente passar para as perguntas, também gostaria de fazer um comentário. Como vem sendo falado, né, que uma experiência ela não anula a outra, né? Se a gente olhar para a nossa própria trajetória, quem já teve a experiência, aqui, a professora Isabel, que falou no chat com a gente, em museus, em pesquisas, nesses outros espaços culturais, né, como mediadores, eu acho que todas as experiências no ofício do historiador, elas completam e elas podem ser pensadas também no nosso processo de sala de aula. Né? Claro, mais uma vez, reforçando cada um na sua especificidade, né? Demanda aí um olhar sensível nosso de pensar o processo de didatização, mas eu acho que são experiências tão ricas que podem, inclusive, nos formar também como professores e a gente ir trabalhando aquilo dentro da escola. Né? Então, foi só um comentário breve mesmo. Mas a gente tem mais... Desculpa. Pode falar. Antes de passar para a pergunta. Claro. Marcela, dentro do nosso grupo da educação histórica, a gente não trabalha muito com a ideia, por exemplo, da transposição didática. E essa é uma perspectiva muito interessante, né? Não é facilitar o conteúdo para que o aluno entre em contato com ele, como se faz, por exemplo, numa aula de matemática, química ou física, mas é essa ideia de trabalhar mesmo com esse conhecimento histórico, né? E esse é um diferencial, que o professor de história tem que fazer esse exercício, e aí a sala de aula não tem limites,
né? Então, se o professor consegue se libertar daquela necessidade de cumprir com conteúdos, ele pode criar N alternativas ali dentro da sua aula. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega, né, com alguns colegas, como é que a gente pensa essa desaceleração dos conteúdos, porque a gente tem todo mundo, não só no nosso componente curricular aqui, história, mas acho que todas as áreas de conhecimento sofrem um pouco disso, né? Nós, como professores da educação básica, a gente sente muito claramente isso, mas como é necessário também tentar achar aí um meio de desacelerar um pouco esses conteúdos para que a gente consiga ir levando essas outras abordagens para a sala de aula. Cada escolha é uma renúncia, eu sempre gosto de lembrar essa música, né? O currículo é seleção, a gente vai trabalhar essa temática aqui também em outros momentos. Currículo é seleção, então o que ensinar e o como ensinar, eu acho que é uma reflexão que nós precisamos estar sempre fazendo. Posso dar só mais um exemplo antes da Vitória ler a pergunta? Claro. Há muitos anos atrás, ainda no meu começo lá como professora, os conteúdos tinham uma estrutura diferente. Se trabalhava História do Brasil na então quinta e sexta séries e História Geral, 7º e 8º anos. E eu peguei uma turmas de sexto ano e o conteúdo era ditadura militar, novamente. Era uma escola privada, trabalhava com apostila. E, nossa, eu fiquei apavorada. Eu falei, como é que eu vou trabalhar com crianças de 11, 12 anos, ditadura militar, que é aquele conteúdo política pura? E aí a minha alternativa foi pensada na seguinte forma. Novamente, dividia as turmas em equipes e passei uma atividade para cada um deles. Então, assim, levando em consideração as décadas de 60 e de 70, uma equipe ficaria responsável por pesquisar a moda, a música, cantores, músicas que faziam sucesso naquele período, a linguagem utilizada naquele período, programas de TV que faziam sucesso na época, enfim, dependendo do tamanho da turma, eu criava um recorte e eles tinham que fazer essa pesquisa. E apresentavam para a turma. Então, quem fez a pesquisa sobre moda, por exemplo, pegou fotografia dos pais em casa, dos avós, até de alguns professores, para mostrar para a turma, olha, nos anos 60 e 70 se vestia assim, os acessórios desse jeito. A equipe que falava sobre linguagem fez uma lista das gírias que eram usadas e comparava com a atualidade, enfim. Enquanto isso, eu ia trabalhando com a parte política, com essa parte mais densa. Quando chegou um determinado momento que eu achei que já tinha cumprido com o que devia, a minha proposta foi para que cada equipe produzisse uma peça de teatro que se passasse no período da ditadura militar, em que eles deveriam ir caracterizados de acordo com a moda pesquisada, usassem aquela linguagem, mostrassem as músicas, enfim, tudo que foi pesquisado. Essa narrativa foi muito interessante, porque eles construíram. Então, a partir do conhecimento histórico que nós produzimos, da pesquisa que eles fizeram, eles criaram uma peça de teatro sobre a ditadura militar, usando a parte política, mas também todo o contexto cultural, enfim, e foi muito divertido ouvir a Brasa Mora e coisas do gênero, assim. Eu achei que foi uma construção bastante interessante. Veja, é claro que para isso eu ocupei muito mais aulas do que eu ocuparia se eu tivesse trabalhado só com a apostila, e deixei de trabalhar outras coisas. Mas é uma questão desta autonomia, como a Vitória falou lá no começo, né? É libertador você perceber que tem determinadas coisas que você pode suprimir, ou pelo menos diminuir, e escolher outras coisas que você vai contemplar, né, de uma forma mais ampla. Sim. Essa é uma ideia muito interessante, né? Pensar nisso e se libertar dessa falsa necessidade de reproduzir, né, currículos e materiais que são impostos, né? Tem três perguntas aqui. Eu vou juntar duas, que é a pergunta da Hevely. Ela pergunta: você acha que os cursos de história que são separados, história bacharelado, história licenciatura, prejudica essa formação do professor como pesquisador? E a outra pergunta é: alguns cursos de história até recente ainda estavam em formato ABI. Você sabe
dizer por que os cursos tiveram que definir a separação entre bacharel e licenciatura? Eu acredito que sim, né? Se a formação é só em licenciatura, vai depender muito também dos professores que trabalham nesse curso. Se a perspectiva dos professores que trabalham com formação de professores de história é uma perspectiva que os entenda como historiadores, talvez não vá ter falha. A grade curricular desses cursos não trabalha só com disciplinas de licenciatura, ela também trabalha com disciplinas de história. Então, vai depender muito do enfoque que cada professor trabalha a sua disciplina. Então, é difícil afirmar que o aluno da licenciatura vai perder nesse sentido. Nós teríamos que fazer uma pesquisa aí mais detalhada. Por que foi feita a separação? É uma nova legislação, né? Entrou em vigor em 2019, é isso, Vitória? Agora eu já me perdi. Eu agora não lembro, mas é uma nova legislação que foi criada e que separou. Então, o estudante tem que optar pela licenciatura ou pelo bacharelado, e depois, se ele quiser, ele faz esse complemento, infelizmente. Mas é a realidade que nós temos agora. Sim. Tem uma outra pergunta aqui do Adivaldo Cardoso. Como promover o uso de fontes dos acervos digitalizados na educação à distância, considerando falta de uniformidade de critérios de catalogação e de domínio de certas ferramentas de pesquisa? A professora Cláudia Caramês, aqui do LAPEDU também, o mestrado e o doutorado dela são nesse campo de trabalhar com as fontes que estão alocadas na web. É preciso ter um cuidado. Primeiro, é preciso ter clareza do que se entende como uma fonte histórica que está alocada na web, né? O que é essa fonte histórica? E tendo contato com isso, tendo essa clareza, saber como você vai trabalhar isso, né? Então, quando a gente fala de fonte também, necessariamente não precisa ser a fonte primária. A internet está recheada de fontes secundárias, obviamente. A forma como você vai se relacionar com essa fonte, pensando nesse trabalho historiográfico, é que leva essa concepção e essa possibilidade de compreensão da história e da forma como você pretende que seu aluno se aproprie desse conhecimento histórico. Então, a internet, nesse sentido, ela é um mundo vasto. Cabe entender como você vai selecionar essa fonte e como você vai trabalhar com ela. Porque uma fonte histórica, ela pode também ser utilizada para uma aula extremamente tradicional, né? Descreva o que você viu. Aliás, é uma coisa que é muito comum, por exemplo, nos livros didáticos. Muitos livros didáticos estão cheios de fontes históricas que não são apropriadas, de forma, historicamente falando. As fontes históricas estão ali, olhe, né? Descreva. Às vezes é só uma ilustração. A fonte histórica está ali só para ilustrar uma página, e não é feita a orientação para que o professor explore. Eu geralmente brinco que há livros didáticos que poderiam ser trabalhados inteiramente só com as fontes históricas que eles trazem. E geralmente é uma ilustração que os alunos usam para fazer chifrinho, bigodinho e passar batido numa aula. Professora, eu lembrei, né, a partir dessa pergunta do trabalho com as fontes históricas, da iniciativa da Pré-Olimpíada Nacional História do Brasil. Aí o grande esforço, entre outros, a professora Cristina Meneghello. Eu tenho achado uma experiência muito bacana. Eu estou participando com o grupo do trabalho, né, como uma equipe na Pré-Olimpíada, e é primoroso realmente esse trabalho com as fontes históricas. E o quanto que aquilo pode instigar o participante, no nosso caso, eu estou pensando nos nossos alunos, né, a irem atrás dessas informações, a conhecerem sites confiáveis, que aí eu acho que também faz parte desse letramento digital que a gente discutiu lá no primeiro programa, né, Vitória? Que é esse desafio do acesso às fontes históricas online, do cuidado nesse processo, quem produziu, como produziu, eu comparar e confrontar informações. Então, foi só também um lembrete, né? Eu acho que a Olimpíada de História é uma iniciativa muito rica, muito legal mesmo, nesse sentido do trabalho com as fontes. Com certeza. Eu participo desde a primeira. Então, que legal. Aliás, naquele primeiro ano, uma equipe minha foi para a final em Campinas.
Que legal. É um trabalho, com certeza, muito bacana, assim, dos estudantes se apropriarem dessa construção, né, do conhecimento histórico, de ver as várias possibilidades de fontes e de fazer análise histórica, que não é muito comum de ser feito nas aulas, né? No dia a dia é mais difícil. Tem um comentário aqui da nossa professora, Ana Cristina Pereira Lage, ela é professora aqui no curso de licenciatura em História aqui da UFJM, que, aliás, tem um currículo bastante interessante. Ela diz: entendo que os docentes da graduação têm que trazer as fontes para suas turmas. Tem aluno que passa por um curso de História sem ter contato com fonte. Isso reflete na educação básica, né? Acho que é mais ou menos aquilo que eu falei, né? Quando nós fomos ao arquivo público, que vários colegas nossos, formados em várias universidades do Paraná, pelo Paraná e outros estados, que nunca tinham tido contato com uma fonte primária e que pareciam crianças numa loja de brinquedos e doces, colocar a luvinha para entrar em contato com aquelas fontes, assim, eu fiquei encantada de ver, pareciam crianças realmente, e chocada também, porque são, né, professores de história que passaram por uma graduação e nunca tiveram essa oportunidade. Então, é bastante importante, sim. Aí cabe essa missão aos professores que trabalham com a formação dos futuros professores de história, de pensá-los, né, como historiadores. Porque, além do contato com as fontes, há o contato com essa historiografia, né? Então, vamos casar essas coisas para ser levada, né, para que essas coisas sejam levadas até os alunos da educação básica e que eles entendam que a história não é uma coisa que vem da nossa cabeça. A história é uma construção histórica e ela tem um método, né? Ela tem a sua própria forma de ser construída para a gente chegar àquela narrativa. E cada vez mais a ideia da evidência histórica ela se torna fundamental, né? Exatamente. Em geral, né? Porque hoje em dia não se, quer dizer, desconsidera-se evidências. Exatamente. Né? A partir desse momento, a fonte vai ser entendida como essa evidência desse passado, né? E aí não tem como você questionar. Até pode questionar, mas de uma forma histórica e não com o senso comum, né? Do achismo. Um achismo, né? Tem uma pergunta aqui do Denis. Denis é nosso ex-aluno também, é professor agora em Poços de Caldas, né, Denis? Qual a posição da professora sobre o projeto de lei da profissão do historiador? Consta que mesmo quem não fosse formado em história, mas que tivesse outros graus de história, poderiam trabalhar na área. Pois é, né? O presidente vetou. É uma discussão, ela é ampla, porque há aqueles que comemoram, né, a nossa profissão ser regulamentada, e há aqueles que dizem que lá nos pormenores, nas letrinhas miúdas, outras pessoas acabariam entrando dentro da nossa área, do nosso campo. Eu confesso que eu não li com esse cuidado o documento para me manifestar, mas eu acredito que seria bastante importante que houvesse a regulamentação da nossa profissão, né, para entender a importância da história. Quando a gente vê, por exemplo, uma novela, um filme, que teoricamente é histórico e que não tem assessoria de um historiador, a gente vê alguns deslizes bastante graves, né? E é essa narrativa que acaba chegando para a maioria. É muito comum na educação básica os alunos, mas eu vi na novela, eu vi tal coisa, e que são coisas absurdas, né? E que acabam se tornando verdades. E essas verdades, elas acabam acontecendo porque não houve esse trabalho por trás de um historiador formado. Agora, é preciso entender até que ponto, e ler com bastante cuidado a legislação para ver como que essa regulamentação da profissão do historiador seria colocada. Mas a própria ANPU, ela, né, vê a necessidade de que a nossa profissão seja regulamentada. Não sei se tem mais alguma pergunta. Hoje está um dia bem concorrido, né? Um monte de coisa acontecendo, né? Pois é. O pessoal está querendo. A gente combinou que a gente vai manter o horário certinho, né? De começar na hora e terminar na hora, para não estender muito, né? Não sei se tem mais alguma pergunta.
Você gostaria de falar mais algum ponto que não foi tocado, professora? Eu acho que a gente precisa, primeiro, se valorizar como professor, né? É um problema muito grave. A desvalorização do professor, de modo geral, e do historiador, professor historiador, nos últimos tempos. É uma profissão, né, extremamente desvalorizada pela sociedade, pela mídia, pelos governos. A gente precisa tentar superar isso, se valorizar, valorizar as nossas aulas e se apropriar desse conhecimento histórico. E dentro dessa apropriação, exercitar essas possibilidades. Dá trabalho? Dá. Mas é como eu sempre brinco, vou pegar como exemplo esse trabalho de teatro que eu fiz, e o Chá em Versalhes. Eu vejo muitos colegas meus com pilhas de trabalho para corrigir. Eu não tenho essas pilhas de trabalho para corrigir. Eu tenho, sim, um trabalho para organizar, para sistematizar essas avaliações, essas atividades. Mas com a atividade feita, eu tenho como avaliar sem aquela necessidade que parece que está assim, muito colocada na cabeça dos professores, de ter um material escrito para ser feita uma avaliação desses estudantes. Então, assim, a valorização do próprio professor, né, dele se valorizar e de valorizar a sua aula enquanto historiador, que ele pode, sim, criar, ele pode produzir, ele pode fazer coisas alternativas nas aulas de história e não ficar preso apenas naquilo que foi produzido por outros e ficar reproduzindo. Ele vai perceber que os estudantes, até a bagunça da sala de aula, ela pode ser canalizada para essas atividades em grupos, enfim, a questão da criatividade, da produção com a história vai tornar tudo muito mais dinâmico, mais atrativo, e não tão puxado para o professor, que muitas vezes sente que tem que carregar o mundo para cumprir com todas as suas obrigações dentro da escola, principalmente na educação básica. Certo, muito legal. Eu tinha uma última pergunta aqui, mas eu não sei se eu falo. Posso falar, Marcela? Posso perguntar, Marcela? Pode? Só uma questão assim, bem rápida. Eu queria, a gente vê, né, em alguns materiais a expressão sequência didática, né? E eu queria saber de você se a proposta de aula-oficina, ela se encaixa nessa ideia de sequência didática. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A aula-oficina da Isabel Barca é uma possibilidade diferenciada de aula e que o professor precisa, sim, superar aquele temor de não cumprir com seus conteúdos, né? Então, a aula-oficina, ela dá essa liberdade de trabalhar com um determinado conteúdo e dentro dessa liberdade o professor vai fazer as atividades. Eu citei a professora Cláudia Caramês, quando falei da pesquisa em fontes alocadas na web. Ela tem um trabalho muito bacana, sempre fazendo essa conciliação, né, dentro das aulas de história e da aula-oficina, escolher um conteúdo e, a partir desse conteúdo, fazer todo um procedimento com fontes de análise, de narrativas, que abre um leque bastante grande de possibilidades. Há uma questão, só para encerrar, é claro, a da avaliação. O professor também precisa se libertar da ideia de que a avaliação é fazer a prova ou fazer um instrumento por escrito. Então, assim, abre-se outras possibilidades também de avaliações. Uma avaliação de criatividade, de organização, de sistematização e, principalmente, claro, levando em consideração esse pensamento histórico que está sendo exposto através de várias outras possibilidades de trabalho, por exemplo, a partir da aula-oficina. Vitória, seu microfone, isso, é que está desativado. São muitos botões, né? Às vezes a gente confunde um pouquinho. Não ligou. Vitória, não ligou o seu microfone. Professora, eu queria só também para dar um fechamento, né, em diálogo com tudo que já foi ponderado, e acho que
é legal, a gente está com muitos colegas da educação básica aqui presentes, então a mensagem, eu gosto um pouco disso, da gente deixar uma mensagem otimista, apesar do reconhecimento do momento que a gente vive. A gente também tem falado sobre isso em praticamente todos os nossos encontros. Esse bate-papo está sendo um recorte desse tempo presente, mas se você pudesse deixar uma mensagem assim, né, para os nossos colegas que estão aí se reinventando com essas videoaulas, eu, inclusive, também estou nesse processo, nesse desafio, né? Então, a gente está pensando e repensando sobre as nossas práticas. Acho que o professor Júlio ponderou aqui que a prática docente é um refazer constante, né? Então, mensagem que você poderia deixar para a gente nesse sentido mesmo de pensar sobre o que a gente faz? Eu acho, Marcela, que é dentro dessa perspectiva que eu falei. Nós temos que nos valorizarmos, né? Nós temos que perceber que nós temos capacidade de produzir, se reinventar, mas principalmente de produzir, de fazer coisas diferentes. Eu acho que é muito importante isso. Eu gosto muito de dar aula de história. Esse ano eu completei 25 anos de sala de aula, eu gosto muito, e sempre tento fazer coisas diferentes, sempre crio coisas diferentes. Às vezes eu gasto um tempo enorme pensando em uma atividade para que ela seja diferente, né? Para sempre estar inovando, mesmo com 25 anos de sala de aula. Então, é muito importante gostar, né? Eu acho que quem faz história gosta, né? Vamos combinar que não é uma coisa muito fácil, e a própria história nos dá possibilidades quase infinitas de criar. E se nós conhecemos a nossa ciência de referência, nós vamos ter uma maior facilidade de lidar com o passado. E aí, a gente tem também a possibilidade de trabalho com fontes históricas ou com outras fontes, com o próprio filme na sala de aula, e de fazer com que os nossos alunos construam esse pensamento histórico. Então, eu acho que uma mensagem que eu deixaria é essa: é importante gostar da história, é importante se valorizar e não desanimar, apesar de tudo. Sim, sim. Muito bom. Concordo plenamente, e acho, até escrevi ali no comentário que é sempre tempo da gente estar revendo o que a gente faz, né? E eu gosto também dessa ideia dos nossos alunos construírem a aula junto com, né? Essa ideia do junto com, pensar junto. Lembro na escola, né? A aula tá chata, me dá sono, mas tá chata por quê? O que você pode trazer de contribuição para a gente transformar, então, essa aula em um momento mais agradável, né? Não ficar só na linguagem da crítica, mas que seja uma crítica visando uma proposta construtiva. Você sabe que é uma coisa então, é uma coisa que eu não me conformo, de que uma aula de história seja chata. Porque a gente tem tantas possibilidades, né, de deixar a aula ser muito legal, e por que ela vai ser chata logo de história? Só uma curiosidade, nesse trabalho sobre teatro de ditadura militar, eu tenho um ex-aluno que já é ator global, já fez, inclusive, novela da Rede Globo, e, segundo ele resolveu ser ator por causa desse teatro. Não era uma perspectiva de vida, é aqui no Colégio Estadual do Paraná, que é o maior colégio do estado, tem um curso de arte dramática, e aí no ensino médio ele gostou do teatro lá no 9º ano, fez arte dramática, hoje ele é ator, diretor, já participou em novela da Rede Globo. Então, olha como a gente consegue também, né, abrir novas possibilidades, fazer, né, com que eles tenham novos olhares sobre as coisas. Isso é bem gratificante também. Tem outra aluna também que é bem famosa, né, Adriane? A Adriane é cheia de aluno famoso. Aliás, ela estava me ligando agora há pouco, ela queria falar comigo, essa aluna famosa. Diz para ela que você também está famosa, professora. Como é que é o nome dela mesmo? Eu esqueci agora o primeiro nome. Ana Júlia. Ana Júlia. Para quem não sabe, a Ana Júlia, né, foi uma das nossas líderes nas ocupações estudantis em 2016, fez uma fala antológica na Assembleia Legislativa do Paraná aqui, né, e ganhou repercussão nacional, e Ana Júlia é nossa pré-candidata a vereadora esse ano. Já vai também seguir carreira política, né? Alçando novos ares também. Muito Professora bom. Adriane, eu gostaria muito de agradecer, a Vitória vai encerrar a nossa conversa, mas eu particularmente gostaria de agradecer
Acho que sempre, todas essas oportunidades que eu e a Vitória estamos tendo, os nossos participantes também, de ouvir os colegas, de pensar sobre o que a gente faz, de questionar, de concordar, de discordar, isso é muito legal, realmente é muito, muito importante para a nossa formação. E agradecer, sobretudo, por 25 anos de sala de aula e estar aqui conseguindo falar com leveza, estar aqui trazendo, enfim, ideias, eu tenho certeza. A gente tem tido uns feedbacks muito legais desse projeto, pessoas escrevendo para a gente depois sobre o que ouviram, às vezes algum conceito, alguma autora, alguma experiência que foi feita em sala de aula. Então, isso mostra a riqueza que a gente tem na mão. E o que a gente tem para fazer ainda aí com mais 25 anos de estrada, 30, 40, enfim, e por aí vai. Então, eu queria muito agradecer pela disponibilidade, por essa 1 hora que você tirou, pelas palavras que você trouxe, e esperar que a gente possa se encontrar também em outros momentos. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Eu também gostaria muito de agradecer, né? Lembrando que esse é um projeto que está sendo feito no LAPEIS, Laboratório de Prática de Ensino em História, da UFVJM, Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, aqui em Diamantina. Gostaria de agradecer muito a participação de todos, o pessoal que está firme e forte acompanhando, né? Está sendo muito bom mesmo, e novamente, Adriane, muito obrigada pela sua disponibilidade. Assim, já fazia tempo que eu estava querendo conversar com você, né? Eu já tinha até te convidado já antes, né? E que bom que deu certo, muito obrigada mesmo. E lembrando que a gente continua na quinta-feira com mais uma live com o nosso convidado Paulo de Mello. Muito obrigada a todos. Isso mesmo. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. As programações podem ser vistas lá no nosso Instagram, @batepapo, Bate-Papo Ensino de História, e a gente está sempre atualizando também com algumas sugestões de leitura, enfim, podendo ampliar mais ainda esse diálogo, que 1 hora é pouquinho, né, professora? Então, a gente continua esse bate-papo nas redes. Pessoal, boa noite para todos e para todas, e muito obrigada pela presença. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.